Capítulo 23 Mirdad cura Sim Sim e fala acerca da velhice. Narunda. Sim Sim. A mais velha vaca dos estábulos da arca. Havia 5 dias que estava doente e não comia nem bebia. Quando Xamadão mandou que viesse o Magarefe, dizendo que seria mais prudente matar a vaca e ter lucro com a venda da carne e do couro, do que deixá-la morrer e ter um prejuízo total. Quando o mestre soube disso, ficou extremamente pensativo e, imediatamente, se dirigiu a toda pressa para o estábulo, indo diretamente à divisão em que estava Sim Sim. Os 7 o acompanharam. Sim Sim estava triste e quase imóvel. Sua cabeça abaixada. Os olhos semicerrados. Os pelos arrepiados e sem brilho. Só de quando em quando movia uma orelha, para espantar alguma mosca impertinente. Seu grande úbere pendia vazio e murcho entre suas pernas, pois assim sim haviam sido negadas as doces preocupações da maternidade. No fim de sua longa e útil vida, seus ossos dos quadris apareciam sob a pele, feios e tristes, como 2 lápides sepulcrais. Suas costelas e vértebras poderiam facilmente ser contadas. Sua cauda longa e fina, com um tufo de pelos na ponta, pendia imóvel e reta. O mestre aproximou-se do animal doente e começou a dar leves pancadinhas na sua cabeça, entre os chifres e os olhos e debaixo do queixo. De quando em quando, passava a mão pelas costas e pelo ventre do animal, falando-lhe durante todo esse tempo, como falaria a um ente humano. Mirdad. Onde está o alimento para ruminares? Minha generosa Sim Sim. Sim Sim já deu tanto que não lhe sobrou nem um pouco de alimento para ruminar. E Sim Sim ainda tem muito para dar. Seu leite, cor de neve, ainda hoje corre vermelho nas suas veias. Seus fortes novilhos estão puxando os arados em nossos campos e nos ajudando a alimentar muitas bocas famintas. Suas graciosas novilhas enchem os nossos pastos com seus bezerros. Até mesmo o seu esterco fornece às nossa mesa suculentas verduras de nossa horta e apetitosos frutos de nosso pomar. Pelas ribanceiras ainda soa e ressoa o eco do mavioso mugido de Sim Sim. Nossas fontes ainda refletem o seu belo e amável rosto. Nosso solo ainda guarda com ciúme os inapagáveis rastros de seus cascos. Nosso capim sente-se alegre em alimentar Sim Sim. Nosso sol tem prazer em acariciá-la. Nossas brisas sentem-se felizes sobre o seu pelo macio e brilhante. Mirdad agradece a oportunidade de a conduzir pelo deserto da ancianidade e ser o seu guia para outros pastos e para a terra de outros sóis e outras brisas. Muito tem Sim Sim dado e muito tem tomado, muito mais ainda tem Sim Sim para dar e para tomar. Miscaster. Pode Sim Sim entender as vossas palavras. Para estardes a falar-lhe, como se ela tivesse entendimento humano. Mirdad. Não são as palavras que valem, bom Miscaster, e sim a vibração que há nas palavras. E a isso até uma fera é susceptível. Além disso, vejo uma mulher olhando para mim pelos olhos de Sim Sim. Miscaster. De que vale falar assim a velha Sim Sim, que está terminando sua vida? Tem desesperança de frear a devastação feita pelo tempo e dilatar a vida de Sim Sim. Mirdad. Terrível carga é a velhice, tanto para o homem como para os animais. E os homens dobram o peso dessa carga pela sua cruel negligência. Para com uma criança recém-nascida se desfazem em cuidados e afeição. Mas para um homem ou mulher curvados ao peso dos anos, reservam a sua indiferença. Mais do que o seu cuidado, seu aborrecimento. Mais do que sua simpatia. Tão impacientes são em ver um recém-nascido crescer e tornar-se adulto,
como em ver uma pessoa idosa ser engolida pela cova. Os muito jovens e os muito velhos são ambos incapazes de cuidar de si. Mas a incapacidade das crianças atrai o amoroso sacrifício e auxílio de todos. Enquanto que a incapacidade dos velhos só desperta o auxílio resmunguento de alguns. Na verdade, os velhos merecem mais simpatia do que as crianças. Quando a palavra tem que bater fortemente e por muito tempo para penetrar num ouvido que já foi sensível e alerta ao mais leve sussurro, quando os olhos que já foram límpidos se tornam um salão de dança para as mais estranhas manchas e sombras, quando o pé, que parecia dotado de asas, se torna um bloco de chumbo e a mão, que moldava a vida, se torna um molde quebrado, quando o joelho parece não ter junta e a cabeça é um títere preso ao pescoço, quando a mó do miinho está gasta e o próprio miinho é uma tenebrosa caverna, quando o levantar-se é suar com receio de cair e o sentar-se é a dolorosa dúvida quanto ao levantar-se de novo, quando comer e beber é recear as consequências de ter comido e ter bebido. E quando não comer e não beber é ser presa da odiosa morte, sim. Quando a velhice desce sobre uma pessoa, então é chegada a hora, meus companheiros, de emprestarmos a ela ouvidos e olhos e de dar-lhe mãos e pés e amparar com o nosso amor as forças que a abandonam, para fazê-la sentir que ela não é, de modo algum, menos amada pela vida nos dias de sua decadência do que o foi nos dias em que era uma criança que crescia, ou um jovem a desenvolver-se. 4 vintenas de anos podem não ser mais do um abrir e fechar de olhos em relação à eternidade. Mas para uma pessoa que se semeou durante 4 vintenas de anos, é muito mais do que um piscar de olhos. Ela é o alimento para todos aqueles que colhem a sua vida. E qual a vida que não é colhida por todos? Não estais vós colhendo, neste mesmo instante, a vida de todos os homens e mulheres que já caminharam por esta terra? Que é o vosso falar senão a colheita do falar deles? Que são os vossos pensamentos senão a recoleta dos seus pensamentos? Vossas próprias roupas e casas, vosso alimento, vossos implementos, vossas leis, vossas tradições e convenções não são elas as roupas, as casas, o alimento, os implementos, as leis, as tradições e as convenções dos que aqui estiverem e se foram embora antes. Nenhuma coisa colhes uma vez só, mas todas elas colheis todas as vezes. Vós sois os semeadores, a colheita, os ceifeiros, o campo e a eira. Se a vossa colheita é pouca, olhai para a semente que semeastes em outros e a que permitistes que eles semeassem em vós. Olhai também para o segador com sua foice e para a eira. Uma pessoa idosa, cuja vida vós ceifastes e pusestes nos silos, certamente merece o vosso maior cuidado. Se amargardes com a vossa indiferença os seus anos, que ainda são ricos em coisas para serem colhidas, aquilo que já colhestes e guardastes e o que ainda possais colher, amargará em vossa boca. O mesmo se pode dizer de um animal que envelheceu. Não é honesto aproveitar a colheita e depois amaldiçoar o semeador e o ceifeiro. Sede honestos para com as pessoas de todas as raças e climas. Meus companheiros, elas são o alimento para a vossa jornada em direção a Deus. Sede, principalmente, bondosos para com as pessoas de idade, pois a vossa falta de bondade pode estragar o alimento e não conseguireis chegar ao término da viagem. Sede bondosos para com os animais de toda espécie e idade. Eles são vossos auxiliares mudos, mas fiéis no longo e árduo preparar para a jornada. Mas sede especialmente bondosos para os animais idosos, para que, devido à dureza de vossos corações, sua fidelidade não se transforme em traição e seu auxílio não passe a ser um estorvo.
É uma odiosa ingratidão deliciar-se com o leite de sim sim e quando ela já não o pode mais produzir. Entregar a sua garganta à faca do Magarefe. Narunda. Mal havia o mestre acabado de pronunciar essas palavras e eis que chegaram Chamadão e o Magarefe. Este foi diretamente a sim sim. Mal a viu e já bradou em tom zombeteiro. Como ousais dizer que esta vaca está doente e morrendo? Ela está mais sadia do que eu, a diferença é que ela está fraca de fome e eu não. Dai-lhe de comer. E grande foi o nosso espanto quando, ao olharmos para sim sim, a vimos ruminando. Até o coração de Chamadão se enterneceu e ordenou que lavassem para sim sim as mais deliciosas ervas. E sim sim as comeu com satisfação.